Na última semana do 21º curso de formação inicial promovido pela Enamate, aconteceu uma mesa redonda com a participação dos ministros do TST, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, Cláudio Mascarenhas Brandão e Augusto César Leite. Eles debateram sobre as repercussões do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. Boa tarde, ministro. Quais foram os principais tópicos debatidos com os alunos juízes em relação ao novo CPC? Me coube tratar da tutela específica e das tutelas provisórias. A tutela específica ela já está na nossa realidade processual desde a década de 90, sobretudo a partir do Código de Defesa do Consumidor, que previu a prioridade da tutela específica. A tutela específica é aquela que corresponde ao direito in natura, o direito tal como concebido e não a sua representação em dinheiro. Então, desde a época dos romanos, havia o costume de se dar preferência àquilo que seria a conversão em pecúnia do direito in natura. As pessoas sabiam que, não cumprindo as suas obrigações, fossem obrigações legais, fossem obrigações contratuais, tudo que poderia ocorrer é que o juiz, em determinado momento, obrigasse a que elas pagassem aquilo não na forma como concebidas, como eu falei, as obrigações, mas sim pelo valor equivalente em dinheiro. Então, isso muda a partir de 90, em 94 o CPC incorpora essa ideia, faz com que prevaleça a tutela específica ou o que corresponde ao resultado prático equivalente, em outras palavras, na situação de dano ambiental, por exemplo, né, aquele ambiente de trabalho que faz com que os trabalhadores sejam expostos a um agente insalubre, a uma poeira mineral que seja cancerígena. É muito mais relevante que aquela atividade seja provisoriamente interditada e que aquele ambiente seja ajustado para que as mortes não aconteçam, para que o adoecimento não aconteça, do que esperar para que o dano ocorra ali adiante e os trabalhadores ou as suas famílias, né, recebam a indenização por danos morais ou materiais correspondentes. Então, isso significa um salto civilizatório extraordinário, é algo com que nós convivemos, como eu falei, desde a década de 90 e que se aperfeiçoou com o novo Código de Processo Civil. Ao mesmo tempo, falei também das tutelas provisórias, sobretudo sobre a tutela satisfativa, a tutela antecipada, como chama o CPC, porque, de novo, tem a ver um pouco também com a relação entre processo e tempo. Quer dizer, julgar um processo é uma atividade que demanda esforço intelectual, demanda tempo. O processo exige tempo, mas o CPC ele reorganiza essa relação entre tempo e processo de modo a fazer com que, em certas situações, quando o direito se evidencia, o devedor arque com o ônus do processo. O credor tenha a antecipação dos efeitos da tutela, quer dizer, ele tenha a antecipação daquilo que ele está pedindo e, enquanto o processo tramita, a pressa que o processo seja julgado, na verdade, deixa de ser do credor e passa a ser do devedor, porque o credor já está usufruindo daquilo que ele entende de deva ser assegurado. Então, há um avanço também muito significativo com novas regras que dizem sobre a estabilização da tutela satisfativa e algo com que nós precisamos conviver, né, algo que nós precisamos experimentar para saber até onde efetivamente esses avanços são bons para o processo do trabalho e para a finalidade do processo do trabalho, que é a de pacificar as relações sociais, estabelecendo uma relação mais civilizada entre o capital e o trabalho naquelas situações em que essa relação está adoecida, né, em que aquela relação está desequilibrada.